Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ramon Xavier falando, e nesse vídeo aqui nós vamos corrigir a atividade sobre porcentagens. Então vamos lá. Questão número 1 está dizendo o seguinte: na venda de um tênis de R$ 150, um vendedor obteve uma comissão de R$ 12. Essa comissão representa quantos por cento do preço do produto? Então a gente está fazendo o seguinte aqui na questão número 1. Queremos saber quantos por cento o 12 representa de 150. Para fazer isso, a gente vai precisar observar o seguinte: quem é aí o todo e quem é a parte do exercício aí número 1. O todo, nesse caso, seria os R$ 150, que é o preço do produto. Então, vamos colocar aqui, R$ 150. 150 é o todo. A parte, que é o que a gente quer calcular quantos por cento representa do todo, são os R$ 12 que o vendedor ganhou aí na venda desse produto. Então, a gente anota aqui o 12. Para calcular, então, quantos por cento o 12 representa do 150, ou seja, uma parte representa de um todo, a gente sempre vai fazer assim, dividir o valor da parte pelo todo. Então, nesse caso aí, nós vamos ter que dividir 12 para 150. E aqui está na forma de fração, a gente vai fazer o seguinte, vai ficar 12 sobre 150. Então, a gente efetuou essa divisão. E você pode pegar a sua calculadora, não tem problema. Vamos fazer 12 dividido por 150. Isso resulta em 0,08. Então, vai ser igual a 0,08. Ah, professor, então esse é o resultado? Ainda não. Esse número 0,08, ele é decimal. Ele está na forma decimal. E a gente quer ele na forma percentual. Para transformar o decimal em percentual, a gente vai multiplicar ele por 100. Então, a gente pega 0,08 e multiplica ele por 100. Por 100. 0,08 vezes 100, você pode fazer nessa calculadora também, não tem problema. 0,08 vezes 100 resulta em 8. Quando eu faço essa multiplicação por 100, o resultado dá 8, mas eu preciso colocar o símbolo de porcentagem. Então, é 8%. Logo, o vendedor recebeu 8% do preço do tênis. Ok? Então, é assim que nós vamos efetuar aí os exercícios, sempre dividindo a parte pelo todo para verificar quantos por cento a parte representa desse todo. Então, está aí a solução do exercício número 1. Feito o exercício número 1, a gente vai para o exercício número 2. O exercício número 2 está dizendo o seguinte: Rafael prepara um copo de suco misturando 120 ml de água e 80 ml de suco de fruta concentrado. Qual é a taxa percentual de água nessa mistura? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, identificar quanto vale o todo e quanto vale a parte. Nesse caso aqui, a gente vai olhar para o enunciado. Qual é a taxa percentual de água nessa mistura? Então, água vai ser a parte e a mistura vai ser o todo. Porque aqui a gente quer saber quantos por cento da água para a mistura. Então, água é parte, mistura é o todo. Mas quanto vale, então, essa mistura? Observe que ele misturou 120 ml de água com 80 ml de suco de fruta. Então, o todo vai ser os 120 ml de água mais os 80 ml de suco. Esse todo, então, vai dar 200 ml, ou 200 ml. E a parte é a quantidade de água somente. A quantidade de água somente é 120 ml. Então, o que a gente vai fazer aqui?
dividir a parte pelo todo. Então, vai ficar 120 ml dividido por 200. Nesse caso aqui, a gente pode estar fazendo o seguinte. Posso cortar o zero do 120 com o zero do 200. E aí, efetuar a divisão. Aí fica 12 dividido para 20. Então, a gente vai ter aí, 12 dividido para 20. Pode fazer na calculadora, não tem problema. Pega lá a sua calculadora e faz 12 dividido para 20. Isso é igual a 0,6. O resultado deu 0,6. Aqui está na forma decimal. Preciso ainda transformar em porcentagem. Então, eu multiplico 0,6 por 100. Quando você efetua essa multiplicação, você encontra o resultado 60%. Então, a água representa aí 60% dessa mistura. Então, você lembra de concluir aí no seu exercício, ok? Número 2 está resolvido. Vamos para o número 3. Exercício número 3 está dizendo o seguinte. Vilma acertou 38 das 50 questões da prova de matemática de um vestibular. Quantos por cento dessa prova ela acertou? Novamente, a gente quer saber quantos por cento ela acertou da prova. Quantas questões tinham na prova ao todo? 50 questões. Então, o todo é 50. Quanto que Vilma acertou? 38. Então, a parte aqui é 38. O que a gente faz? Divide a parte pelo todo. Então, é 38 dividido por 50. Quando você faz 38 dividido por 50, o resultado é 0,76. Então, você tem 0,76. Para transformar isso em porcentagem, multiplique por 100. 0,76 vezes 100 resulta em 76%. Então, a Vilma acertou 76% da prova de vestibular aí de matemática, ok? Então, tá aí, tá feito o exercício número 3. Vamos para o exercício número 4, que está dizendo o seguinte. Quinta-feira passada, 5 dos 40 alunos de uma classe faltaram na aula de educação física. Nesse dia, o professor registrou quantos por cento de falta? Novamente, vamos ver aqui como que fica esse exercício. Ele verificou que 5 dos 40 alunos de uma classe faltaram. 5 dos 40 faltaram. Quanto que é o todo aqui? São os 40 alunos. O todo da classe são 40. E o exercício está perguntando quantos por cento de faltas. Vamos ver qual é a parte que representa as faltas. Faltas aqui são 5 alunos. Então, a parte quer dizer 5 alunos. Para saber a porcentagem disso, a gente divide a parte pelo todo. Então, fica 5 dividido para 40. Então, você pode fazer na calculadora, não tem problema. 5 dividido por 40 resulta em 0,125. Então, aqui a gente vai ter 0,125. Para transformar esse valor aqui em porcentagem, a gente tem que multiplicar ele por 100. Então, fica 0,125 vezes 100. 0,125 vezes 100 resulta em 12,5%. Logo, nesse dia, o professor de educação física registrou 12,5% de faltas dessa classe. Ok? Então, tá aí, tá feito o exercício número 4. Vamos para o exercício número 5 agora. O exercício número 5 está dizendo o seguinte. Vamos lá, bem grandão ele. Após uma apresentação de música, 250 espectadores foram entrevistados e opinaram sobre o show. Veja o resultado dessa pesquisa. Então, está aqui uma pesquisa de opinião, onde 105 pessoas disseram que foi ótimo, 100 disseram que foi bom, 30 disseram que foi regular e 15 disseram que foi ruim. Vamos lá, então? Observando a tabela e considerando o total de entrevistados, escreva a taxa percentual correspondente a cada opinião. Olha só, ele disse aqui, taxa percentual.
Quando você vê taxa percentual, é a mesma situação que a gente está trabalhando aqui, ó. É sempre quantos por cento a parte representa do todo. Então vamos lá, ó. No exercício número 5, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos identificar qual é o todo. E o exercício diz, ó, observando a tabela e considerando o total de entrevistados. O todo vai ser o total de entrevistados, que é 250. Então a gente vai ter 250 é o todo. Na letra A, a gente vai calcular a taxa percentual de pessoas que disse que era ótimo. Então vamos lá. O ótimo representa 105 pessoas. Então a gente vai dividir aí a parte, que é 105, pelo todo, que é 250. Quando você divide 105 por 250, você obtém o resultado 0,42. 0,42. Para transformar em porcentagem, você multiplica por 100. Multiplicando 0,42 por 100, você vai encontrar 42%. Ok? E a gente repete o processo, então, para a letra B. Só que agora são 100 pessoas que disse que foi bom na letra B. Então a gente pega 100 dividido por 250. Quando você divide 100 por 250, você vai encontrar o resultado 0,4. 0,4. Que em porcentagem, a gente multiplica 0,4 por 100 e encontra 40%. Ok? Então tá aí, ó, a letra B. A letra C, regular, ó, foram 30 pessoas que responderam regular. Então a gente pega 30 dividido pelo todo, que é 250. E quando a gente faz essa divisão de 30 por 250, a gente encontra o resultado 0,12. Quando você multiplica 0,12 por 100, você encontra 12%. Ok? E por último, letra D, ruim. Quantas pessoas disseram que foi ruim? 15. Então a parte aqui são as 15 pessoas que disseram que é ruim, dividido pelo todo, que é 250 espectadores. Quando você divide 15 por 250, você vai encontrar 0,06, que quando você multiplica por 100, você encontra o valor 6%. Então, ó, essa aí é a solução do exercício 5. Letra A, 42%, letra B, 40%, letra C, 12% e letra D, 6%. É isso aí, está feito então o exercício número 5. Ó. Vamos para o exercício número 6, que está dizendo o seguinte. Ó. O primeiro campeonato mundial de voleibol masculino foi realizado em 1949. Desse ano até 2014 já foram realizados 18 torneios e o Brasil ganhou 3 deles. O número de conquistas brasileiras representa quantos por cento do número de torneios realizados? Então, de novo, vamos lá interpretar o exercício. Está dizendo o seguinte, que foram feitos 18 torneios e o Brasil ganhou 3 deles. E aí o exercício está querendo saber quantos por cento o número de torneios aqui, ó, que o Brasil ganhou representa do total. Então vamos lá. Ao todo foram feitos aí, ó, 18 torneios, dos quais o Brasil ganhou 3. Então o nosso todo aqui é 18 e nossa parte é 3. Vamos ter que dividir então a parte 3 pelo todo 18. Quando você divide 3 para 18, o resultado é uma dízima periódica, ó, 0,16666 reticências. Ó. Esse número aí tem infinitos 6. E a gente vai arredondar ele aqui, ó, na terceira casa decimal, tá? 0,1666666, a gente arredonda para aproximadamente 0,167, ok? Posteriormente a gente vai estar falando sobre arredondamentos. Então a gente tem aqui 0,167. Para transformar em porcentagem, a gente pega 0,167 e multiplica por 100.
0,167 vezes 100 vai dar 16,7 e a gente coloca aqui o símbolo de porcentagem, ou seja, 16,7% é o percentual de vitórias que o Brasil tem aí nos torneios mundiais de voleibol masculino. Então tá aí, tá feito o exercício número 6. Vamos para o exercício número 7, ó, que diz o seguinte: no verão de 2018, foi realizada uma análise do lixo deixado em uma praia do litoral brasileiro. O lixo foi separado e classificado, e os resultados foram: análise do lixo encontrado na praia. Tipo de material: plástico, vidro, metal e papel. Massa em quilogramas. Quantos quilos de cada material foi encontrado? Plástico 396, vidro 9, metal 18, papel 27. Ok. Com base nessa tabela, responda: quantos quilogramas de lixo foram recolhidos nessa praia? Ok, vamos lá. Vamos fazer o seguinte: quantos quilogramas foram recolhidos ao todo? A gente tem que olhar então cada um dos tipos de materiais, ó. Plástico foram 396, vidro 9, metal 18, papel 27. O total de lixo vai ser a soma de cada um dos tipos, ó. Então, na letra A, a gente vai fazer aí 396 mais o 9 mais 18 mais o 27, ó, mais 27. Quando você adiciona 396 mais 9 mais 18 mais 27, você encontra o resultado 450. Então, 450 é o total de quilogramas de lixo encontrado nessa praia. Então, está feito aí a letra A do exercício número 7. A letra B está perguntando o seguinte, ó: os materiais de plástico recolhidos representam quantos por cento desse total? Então, aqui a gente quer saber quantos por cento os quilos de plástico representam do total de lixo. Então, vamos lá. Ó. O todo, nesse caso aqui, vai ser os 450 quilos de lixo encontrado. E a parte vai ser só os quilos de plástico, que é 396. Então, para encontrar esse percentual, a gente vai dividir 396 por 450. E quando você divide 396 por 450, o resultado é 0,88. 0,88 está na forma decimal, então a gente pega 0,88 e multiplica por 100. E aí o resultado vai dar 88%. Então, 88% do lixo encontrado nessa praia é de plástico. Foi plástico, lixo plástico, ok? Então tá aí, essa é a solução aí do exercício número 7. Ó. Vamos para o exercício número 8 agora. O exercício número 8 está dizendo o seguinte: ó, no colégio do meu bairro estudam 1.600 alunos, dos quais 720 são meninos. Ó, olha essa informação. O número de meninas representa quantos por cento do total de alunos que estudam nesse colégio? Então vamos lá, a gente precisa identificar o todo e a parte. Ó. Vamos ver então. O todo, nesse caso, seriam os 1.600 alunos. Ó. Então, no todo aqui são os 1.600. O exercício está perguntando sobre o número de meninas. O número de meninas representa quantos por cento do total de alunos. Porém, ele nos deu aqui o número de meninos. Então, a gente vai ter que fazer uma análise aqui. Ó. Presta bastante atenção. Tem 1.600 alunos. Aqui eu fiz uma linha para representar cada um dos alunos, ó, do 0 até o 1.600. Os primeiros 720 alunos são meninos. Ó. Então, o que sobra de aluno, ou seja, dos 720 até o 1.600, são as meninas. Ou seja, é o que sobra de 1.600 tirando os 720. Se é tirando, a gente tem que fazer uma subtração. Então, a parte aqui vai ser 1.600 menos os 720. Porque a gente está pegando todos os alunos menos os meninos.
Quando a gente pega, então, 1.600 menos 720, a gente encontra o valor 880. Significa, então, que tem 880 meninas na escola. 880 é a parte. Então, a gente vai dividir 880 por 1.600. É a parte pelo todo. Quando você divide 880 por 1.600, você encontra o resultado 0,55. 0,55 está na forma decimal. Então, pega ele, 0,55, e multiplica por 100. Quando você multiplica 0,55 por 100, você encontra o resultado 55%. Então, 55% é o percentual de meninas nessa escola. Ou seja, as meninas representam 55% dos estudantes dessa escola. Então, tá aí, pessoal. Essa foi a correção da nossa atividade sobre porcentagens. É isso aí. Valeu e tchau, tchau.